Boa noite a todos, graça e paz, shalom. Amados, pela graça de Deus, estamos aqui para mais um estudo bíblico, mais um estudo da palavra de Deus. E hoje a gente continua no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 22 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. E o assunto hoje, o tema de hoje é casamento, relacionamento conjugal à luz da Bíblia. Relacionamento entre homem e mulher à luz da Bíblia. O que o apóstolo Paulo está ensinando no capítulo 4 e 5 de Efésios? Os princípios, as bases que a igreja precisa caminhar, que o cristão, que o povo de Deus, nascido de novo, precisa caminhar. E a gente vem caminhando aí sobre várias áreas da nossa vida, e hoje ele está tratando de casamento, de relacionamento entre homem e mulher, à luz da Bíblia. E o texto diz o seguinte, Efésios 5, 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque somos membros do corpo, do seu corpo, do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Meus queridos, esse é o texto base de hoje. Queridos, então o tema de hoje é casamento, relacionamento entre homem e mulher, marido e mulher à luz da Bíblia. Vimos o texto do apóstolo Paulo falando sobre qual é o ensinamento que ele passa para a mulher cristã e qual é o ensinamento que ele passa para o homem cristão. Qual é a base que Deus passa, qual é o fundamento que nós devemos basear nossa vida cristã. A mulher, ele enfatiza aí a submissão ao marido. E o homem, ele enfatiza o amor que o homem deve ter à sua esposa. Queridos, vocês sabem que os dois grandes problemas de nós, seres humanos, na área do relacionamento conjugal, as mulheres, segundo os estudiosos dessa área, dizem, e a própria Bíblia está dizendo, que a mulher tem mais dificuldade com a submissão e não com o amor. A mulher, para amar, ela ama com facilidade, é natural para a mulher amar. Agora, já a submissão, a sujeição, já é uma coisa que a mulher tem dificuldade, principalmente dependendo do comportamento do marido e do tipo de marido, do tratamento que ela vai receber do marido. Já os homens, a dificuldade é amar, por isso que ele está dizendo, está mandando os homens amarem suas mulheres, e ele coloca um alvo, um padrão para isso. Devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Não é qualquer amor, não é o amor do mundo, não é qualquer amor, é o amor como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele mesmo explica aí. Cristo deu a si mesmo, se entregou pela igreja. Ele deu a própria vida, ele entregou a própria vida, deixou o trono, veio aqui e passou o que passou aqui na terra e morreu e foi perseguido, foi crucificado, foi preso, crucificado e foi morto e deu a sua vida pela igreja. E a Bíblia está dizendo que é para maridos amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja.
E ele fala aqui nesse texto que esse amor é o mesmo, tem que ser o mesmo amor com que Cristo amou a igreja, e ele ensina uma coisa muito interessante. Ele fala que esse amor é o amor sacrificial, é o amor que se entrega, que dá a própria vida pela pessoa. Ou seja, é o amor que o marido tem que estar disposto, se for preciso, entregar sua própria vida por sua esposa, por sua família, por seus filhos. E ele fala, o apóstolo Paulo diz que é o mesmo, tem que ser semelhante ao amor que Cristo amou a igreja. E Cristo deu a sua vida, se entregou pela igreja. E ele explica que Cristo se entregou pela igreja para salvar a igreja, para santificar a igreja do pecado, purificar a igreja do pecado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas esposas. Ou seja, com esse amor e com essa visão de Cristo, de se entregar, de dedicar sua vida para constituir uma família e compreender que o homem tem uma missão de levar sua esposa, seus filhos, sua família a conhecer a Deus, a seguir a Deus e a amar a Deus. E assim como Cristo deu a vida para salvar a igreja, para purificar a igreja e santificar a igreja, o homem tem uma missão no lar, com a esposa e com os filhos. Eu falei isso ontem, domingo, lá na casa de oração, e vou colocar para vocês no final de semana essa ministração, com um tema tirado daqui, falando dessa parte dos homens, e era Dia dos Pais, e eu falei sobre esse tema, mas um subtema dentro deste, que é a missão sacerdotal de marido e pai no lar. Falei sobre esse tema, tirado desses versículos. Falei da parte do homem. A missão sacerdotal que cada homem tem no lar, sejam aqueles que têm filhos, que já são pais, seja aqueles que são casados, mas não têm pai, não têm filhos ainda. O homem, à luz da Bíblia, diante de Deus, tem uma missão sacerdotal. E eu falei sobre isso nessa ministração, que demorou aí uns 40 minutos, vou postar no final de semana para vocês. Mas hoje, o tema abrange homem e mulher. De domingo eu falei só apenas sobre a missão sacerdotal do homem, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a missão de ambos, de homem e mulher no casamento. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Ele fala, aconselha as mulheres a serem submissas a seus maridos e aconselha os homens a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Meus amados, meus queridos, um dos grandes e mais difíceis desafios da vida de cada ser humano, ou dos seres humanos, é a convivência entre eles. Um dos maiores desafios nossos é a nossa convivência entre os nossos seres humanos. É um grande desafio, porque somos diferentes, pensamos diferente, vemos a vida de modo diferente. Cada um de nós vem de famílias diferentes, fomos criados de forma diferente, com princípios diferentes e com valores, às vezes, diferentes. E daí a dificuldade dos seres humanos nos relacionamentos. Agora, imagina dentro do casamento, que é um relacionamento praticamente de 24 horas, o dia todo. Ou seja, o relacionamento entre homem e mulher é uma coisa também, um grande desafio, uma coisa bastante complicada. Imagina homem e mulher, sexos opostos, e desde o início da civilização, as brigas, as discórdias entre famílias, as guerras entre famílias, entre nações, passa também pela família, passa também por relacionamento entre homens e mulheres. Meus queridos, muitas brigas, muitas guerras lá fora, entre pessoas lá fora, ou entre famílias, ou entre nações, muitas vezes nasceram dentro de um casamento, dentro de um homem e uma mulher. Alguém falou alguma coisa, trouxe alguma coisa de alguém, o marido ou a mulher trouxe alguma coisa de alguém, e esse alguém da família acabou ficando aborrecido com isso e foi tentar resolver esse problema com a pessoa, e daí surgem os grandes problemas de nós seres humanos. Mas, meus queridos,
dentro do casamento, à luz da Bíblia, o relacionamento entre homem e mulher, ele precisa ser tratado, nós cristãos, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. À luz da palavra de Deus. É verdade que no nosso país, por exemplo, nós temos várias legislações que tratam desse problema entre homem e mulher. Nós temos aí a nossa Constituição que trata disso, nós temos o Código Civil que trata disso, do relacionamento entre homem e mulher, a lei regula como é que isso funciona, tem a lei do divórcio, tem a lei Maria da Penha e outras leis aí para tratar dos problemas do casamento, problema do relacionamento entre homem e mulher, dos grandes desafios que nós enfrentamos. Mas se a gente olhar e perguntar, será que diante de tanta legislação que a gente tem no Brasil, os relacionamentos entre homens e mulheres e no casamento melhorou, resolveu, ou está a mesma coisa, ou até piorou? Quanto noticiário de brigas, de mortes nos lares, de homens matando mulheres, e até mulheres também matando homens, mas muito mais homens matando mulheres, quanta divisão, quanta guerra, quanto divórcio, quanto problema. E por isso Deus está chamando nossa atenção para isso, e o texto nos levou para isso, o nosso estudo, a nossa caminhada nos levou para isso hoje. Mas, meus queridos, o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso? O que a Bíblia tem para nos ensinar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma estatística. No ano de 2021, só os casamentos no papel do ano de 2021, 386 mil casamentos foram desfeitos. Ou seja, houve divórcio de 386 mil pessoas no ano de 2021. Agora, sem falar os casamentos que acabaram, que não eram feitos no papel, as uniões estáveis e por aí vai. E aqueles que nem união estável têm, mas que viviam de alguma maneira junto. Então, a separação, as desavenças, o desentendimento entre homens e mulheres é gigantesca, é um grande desafio, é um grande problema, e Deus está ensinando em sua palavra princípios para nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Se a gente diz que é cristão, se aceitamos a Cristo, se estamos seguindo a Cristo, se temos a Bíblia como nossa regra de fé, Deus tem princípio para isso. Queridos, no meio evangélico, o divórcio também não é diferente. O percentual entre divorciado no meio evangélico também é proporcional àqueles que não são cristãos. Mas, meus queridos, já lemos o texto aí de Efésios, do apóstolo Paulo falando, ensinando um princípio. O primeiro princípio para as mulheres é a submissão, e o outro princípio forte para os homens é o amor. É o amor sacrificial que se entrega e que faz tudo para construir uma família, para construir um relacionamento, para construir um casamento sólido, à luz da Bíblia, se somos cristãos. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Será que temos sido ensinados na igreja sobre casamento? Primeiro, será que pais ensinam os filhos, homens e mulheres, sobre o que é casamento e a responsabilidade do casamento? Será que a igreja tem ensinado os casais e as famílias sobre casamento? Será que temos ensinado à luz da Bíblia? Temos enfrentado esse texto, esse tema? Eu fiz uma pesquisa e coloco essa pesquisa aí depois no estudo para vocês. Alguém fez uma pesquisa no meio evangélico sobre esse problema e a maioria responderam de que esse problema não é tratado na igreja nem com os jovens, nem com adolescentes, nem com os casais, não é tratado como devia ser tratado. As pessoas responderam que não é tratado, não é cuidado dessas áreas como devia ser cuidadas. Mas Deus está dizendo aí para nós que existem princípios. E hoje, o princípio que nós estamos aprendendo hoje é como construir um casamento, um relacionamento sólido à luz da Bíblia. Primeira parte, para mulheres é submissão e para homens é amor. Agora, a pergunta que eu fiz agora há pouco, será que temos sido preparados para isso, para casamento? Queridos, eu tenho certeza que não fomos preparados adequadamente, nenhum de nós. Eu fui criado num lar cristão, como já falei para vocês, filho de pastores. E não fui
Hoje, depois de muito tempo, vejo que não fui preparado adequadamente para o casamento. E assim, a maioria de nós. Mas Jesus falou sobre isso em Mateus 19, e vocês não se preocupem com esses textos que eu vou mandar daqui a pouco. Mateus 19, Jesus tratou disso. Ele tratou sobre o casamento. E se casamento é para todos ou não. Será que casamento é para todas as pessoas? Todo mundo está apto a ser um marido adequado e uma mulher, uma esposa adequada? Perguntaram para Jesus em Mateus 19, diz a Bíblia, foram tentar Jesus perguntando para ele, os fariseus tentando Jesus, perguntou para ele, é lícito ao homem repudiar, divorciar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondendo disse, não tendes lido que aquele que fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Jesus pergunta para eles perguntam para Jesus, o homem pode repudiar, divorciar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde com outra pergunta, vocês não leram o que está escrito lá no princípio, lá no Gênesis, sobre quando Deus fez homem e mulher, macho e fêmea? E aí ele diz, vocês não leram lá que está escrito que deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Jesus pergunta, vocês não leram sobre isso? Logo, assim não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus responde com a pergunta, e fazendo essa conclusão. Não são dois, se torna uma só carne, é um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E daí disseram eles a Jesus, mas Moisés mandou dar carta de divórcio, repudiar a mulher. E Jesus responde, Moisés mandou por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações, de não se preocupar com o casamento. Quer trocar de mulher toda hora. Então, por causa da dureza do coração, Moisés mandou vocês, quem sabe até para eliminar um pouco do problema dele. Mas por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a base de Deus para o casamento não é essa. Não é essa. Isso é permissão de Moisés, mas não é permissão de Deus. E aí Jesus diz, eu porém vos digo, agora vem ele, dizendo qual é a visão no Novo Testamento. Eu porém vos digo, qualquer que divorciar, repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. E aí vem os discípulos e perguntam para Jesus, e diz para Jesus, Senhor, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Senhor, é tão complicado o que o senhor falou aí, tão sério, que desse jeito, Jesus, se for assim, não vale a pena casar. E Jesus responde o seguinte, e ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Meus queridos, Jesus está dizendo que casamento não é para todo mundo. E aí vem a pergunta, já falaram isso para você na igreja? Você sabia disso? Você foi ensinado sobre isso, que casamento não é brincadeira? O próprio Jesus está dizendo, respondendo a pergunta dos discípulos, se é assim, tão sério assim, é melhor não casar. E Jesus responde, nem todo mundo pode receber essa palavra, só aqueles a quem for concedido. E aí Jesus diz o seguinte, há eunucos que nasceram eunucos do ventre da mãe, eunucos é pessoas que não podem se casar, que foram castrados para não ter relacionamento sexual. E Jesus está dizendo, há eunucos que nasceram já castrados ou não, sem relacionamento, não podem ter relacionamento do ventre de sua mãe, talvez por problema de saúde, por outros problemas. Há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Ele fala de 3 tipos de eunucos, de 3 tipos de pessoas que não têm condições de se casarem, porque foram impedidos, se de nascença, se por pessoas, ou se através deles mesmos, como o apóstolo Paulo, que não quis casar por causa do evangelho, por causa do reino de Deus. E Jesus conclui dizendo o seguinte, quem pode receber isso, receba-o.
Queridos, então o Senhor está divertindo a gente aqui que casamento não é brincadeira e nós devíamos pensar muito nisso, estudar sobre isso, nos preparar para isso, ensinar a igreja, ensinar a família, os pais deviam ser muito mais preparados para isso. E aí agora a questão é o seguinte, temos consciência da responsabilidade de ser marido e pai como um sacerdócio no lar? O apóstolo Paulo ensina no Efésios 5, no 25 a 28, que o marido e pai é um sacerdócio do lar, pois ele diz que o marido deve amar a esposa, a família, como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, para salvá-la, purificá-la, através da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha e sem defeito. Ou seja, é um sacerdócio, é um ministério, é uma vocação, é um chamado, é uma missão para oferecer. O sacerdócio era um ministério, uma vocação, um chamado para oferecer sacrifício pelos pecados. Isso era o sacerdócio lá no Velho Testamento. A missão sacerdotal era interceder pelo povo, o sacerdote era escolhido por Deus para interceder pelo povo, oferecer sacrifício pelo pecado do povo, ensinar a palavra de Deus para o povo, orar pelo povo e levar os problemas do povo a Deus e trazer a resposta de Deus para o povo. E a missão do pai no lar é essa. Não é a missão da igreja ser sacerdote no lar, é a missão do pai. É a missão do pai, e é isso que ele está dizendo aí, que o homem deve estar preparado para fazer o mesmo que Cristo fez pela igreja, fazer pela esposa e pela família, ser o sacerdote no lar. Hoje não precisamos mais oferecer sacrifício pelos pecados, porque Cristo já fez uma vez para sempre, e agora está como à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele agora é o sumo sacerdote. Mas Deus está dizendo que o marido cristão, o homem cristão, deve exercer um sacerdote no seu lar. E a Bíblia também diz que a igreja é sacerdote na terra. Vocês são nação santa, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para levar Deus ao mundo. Mas antes de levar Deus ao mundo, levar o poder de Deus ao mundo e os princípios de Deus ao mundo, temos que vivê-los e começar a levar a nossa família. Temos que ser sacerdote como homens dentro do nosso lar. Mas, meus queridos, nesse tema de hoje, a gente vai ver, antes de estudar o sacerdócio do marido e pai, que é a pregação que eu fiz domingo lá na casa de oração, e que vocês vão ouvir no fim de semana, tem uma pregação, um estudo só sobre isso. Vamos tratar dos dois junto hoje, de homem e mulher. Já que Jesus falou que é para ir lá no começo e ver como é que Deus fez, vamos para Gênesis 2, 18 a 24, vamos ver como é que Deus construiu o primeiro casal. Vamos ver como é que Deus construiu o primeiro casal. Gênesis 2, 18 a 24. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves dos céus, trouxe a Adão, para esse ver como é que chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda a alma vivente, esse foi o seu nome. Adão pôs nome a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, ele adormeceu, tomou um das suas costelas, cerrou a carne no seu lugar, da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa ou mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Meus queridos, Deus tem pelo menos 8 verdades aqui nesse capítulo, nesse pedaço de capítulo, sobre a formação do primeiro casal, que nós precisamos estudar. Nós precisamos conhecer, se não conhecemos ainda. E se já conhecemos, precisamos refletir se estamos conscientes dessas verdades. Qual é a primeira verdade que Deus fala sobre o casamento, sobre o relacionamento homem e mulher? A primeira verdade sobre o casamento é que Deus avaliou o homem e viu que não é bom, não é conveniente o homem estar sozinho. E por isso decidiu fazer uma auxiliadora para ele. A primeira verdade é que Deus viu que o homem, Deus tinha criado o homem e falado, governa, você vai governar o mundo, estou te dando autoridade. Mas Deus olha, vê o homem
tudo criado, o homem cuidando dos animais, o nome aos animais, Deus olha o homem trabalhando ali, cuidando do planeta, e Deus avalia e diz, não vai dar certo. Se eu deixar o Adão sozinho, não vai dar certo. Ele não é perfeito, ele não é completo. E não vai dar certo. Ele não é bom, diz a Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Eu vou construir alguém para uma auxiliadora, uma ajudadora. Não vai dar certo o Adão sozinho. E por quê? O que Deus estava dizendo com isso? Que o homem sozinho estava incompleto, imperfeito, estava faltando alguma coisa. Ele precisava de alguém para completá-lo na missão de governo do mundo. Meus irmãos, nós precisamos ter essa visão clara na nossa mente. O homem, às vezes, E aqui eu já começo dizendo uma coisa, para aqueles que pensam, e até cristão pensa isso, que Deus, e até tem gente que diz que quando o apóstolo Paulo fala que as mulheres devem ser submissas, está falando que o apóstolo Paulo era radical, tem gente que fala que o apóstolo Paulo pregava o machismo. Não, o apóstolo Paulo não prega machismo. E Deus não prega machismo. Se a gente ir para a Bíblia, a gente vai ver que Deus não tem nem machismo com Deus e nem feminismo. Não existe. Essas duas coisas não existem com Deus. Deus está deixando bem claro para o homem, meu filho, você não é o bambambam. Não queira ser o bambambam, você não é. Estou colocando você para governar o planeta, te dei capacidade, mas você sozinho não vai dar certo. Vou precisar botar alguém do seu lado para completar você na missão de governar o mundo que eu estou entregando na sua mão. Então, meus queridos, a primeira verdade é essa. Deus olha para o ser humano e diz, não é bom, Adão, você viver sozinho, não vai dar certo. Você não vai construir o projeto que eu tenho para você sozinho. Você precisa de um auxiliador idôneo. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade, Deus não fez um outro homem do mesmo sexo. Preste atenção nesse detalhe. Deus não podia ter criado um outro Adão? O Adão sozinho não vai dar conta, vou criar mais um para ajudar ele. Não, Deus não criou um outro homem, Deus do mesmo sexo. Deus criou um ser diferente, de sexo oposto, de natureza oposta, diversa do homem. E o que é que Deus quis dizer com isso? Ele criou alguém para acrescentar aquilo que o homem não tem, para completar aquilo que o homem não possui. Ou seja, Deus coloca a mulher ao lado do homem com aquilo que o homem não possui, com aquilo que o homem não tem, para completar. Então o homem tem que entender isso, a mulher está do lado dele para completar aquilo que ele não tem, aquilo que ele não possui. Ele não é bambambam, nós não somos bambambam. Tem áreas em nossas vidas que nós não somos bons naquilo. Tem áreas que nossas esposas vão nos ajudar tremendamente. Elas estão do nosso lado para ser auxiliadora. E é essa verdade que Deus está passando. Quando Ele faz uma mulher diferente, sexo oposto, natureza diferente, uma visão diferente, pensamento diferente, corpo diferente, células diferentes. Queridos, o remédio tem o tratamento de mulher, é tratamento de mulher, tratamento de homem, é tratamento de homem. Tanto é que tem médico para mulher e médico para homem. E aí vem alguém querendo que os dois sejam iguais. Como? São seres diferentes. Não são iguais, são diferentes. Deus fez assim. Então, a segunda verdade é que Deus não fez um outro ser, Deus fez um outro homem, Deus fez alguém do sexo oposto, do sexo diferente, com natureza diferente, de natureza diversa, alguém para acrescentar aquilo que o homem não tem e aquilo que ele não possui. E Deus coloca para aumentar, e não é para diminuir o que ele já possui. As mulheres também têm que entender isso, elas estão no casamento para acrescentar aquilo que ele não possui, mas não destruir aquilo que é dele, aquilo que ele já tem. Não é para juntar os dois e completar o que um tem, ótimo, o que o outro o que o outro não tem, o que o homem não tem, a mulher acrescenta, e o que a mulher não tem, o homem acrescenta. É para isso. Terceira verdade, Deus não fez um ser independente, sem conexão com o homem, mas um ser conectado a ele. A terceira verdade, Deus podia ter feito como fez o homem, pegado barro, feito um boneco, soprado a mulher, no caso da construção da mulher, podia ter pegado como fez o homem, barro, feito um boneco como fez o homem, soprado e feito uma mulher. Não, Deus não fez um ser independente sem conexão com o homem. Deus faz um ser
dependente, conectado a ele. Deus aplica uma anestesia no Adão, tira uma costela dele, faz uma cirurgia, tira uma costela dele, para construir a mulher. Deus não fez um homem, como já disse no anterior. Deus fez uma mulher tirada da costela do Adão. Não fez um ser independente. Deus tirou um pedaço do homem para fazer a mulher, para que tivesse identidade, conexão. Não é um ser independente como se vê pregando hoje. Essa ideia de independência da mulher, do homem, independência dos seres, não é bíblica, não é da Bíblia, não é de Deus. Isso é diabólico. A visão da Bíblia é essa. E tanto é que Deus está deixando bem claro. Ele tira uma costela do Adão e faz a mulher, para que tenha conexão, para que tenha dependência. Portanto, meus queridos, o homem foi feito independente. O homem foi feito independente. O homem não foi independente. Deus não pegou outro ser para fazer o homem. Não, o homem foi feito independente. Mas a mulher não. A mulher Deus fez dependente do homem. Então, por isso o princípio da submissão. Por isso o princípio da submissão. Precisamos entender isso. Quarta verdade. Deus não fez a mulher de uma parte da cabeça ou dos pés, mas da costela, de um órgão ao lado do coração. De um órgão ao lado do homem e do lado do coração. Qual é a mensagem disso? Deus não fez da cabeça para comandar o homem e não fez do pé para o homem pisar e fazer da mulher uma escrava. Não, Deus tira da costela, do lado, alguém para estar do lado dele, para ser amada, para estar do lado, para aconselhar, para auxiliar. Então, veja como Deus trabalha, vejamos as verdades de Deus e os princípios de Deus. Logo, querido, a verdade aqui é o seguinte, é para estar ao lado dele, andar juntos, e não para um subjugar o outro. Não é. É para andar junto, e não para um subjugar o outro. Quinta verdade, Deus fez uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, não fez uma competidora. Preste atenção nisso. Deus não fez uma competidora. Mulher não é para competir com homem, ela é para auxiliar, ela é para complementar. Então, a visão de competição entre homem e mulher não é de Deus também. Deus fez auxiliadora, ajudadora, diz a Bíblia. Qual que é o objetivo disso? Não é competir e nem dividir. O objetivo é somar, acrescentar, aumentar e multiplicar. Essa é a quinta verdade. E a gente vê como é que o mundo hoje distorceu tudo isso aqui, como o diabo distorceu essas verdades. Sexta verdade. A base que Deus fez, esse primeiro casal, é a unidade. É a unidade. Está lá. Deus pega dois para se tornar um. Deus pega dois para se tornar um. Significa que Deus pega dois seres diferentes, funde em um só, une em um só, a ponto de se tornar um. Para Deus, dentro do conceito de Deus, casamento não é duas pessoas, é uma pessoa só para Deus. É dois se tornando um. E o que é interessante aqui, queridos, é que Deus pega dois separados, une em um só, para que esse um, agora, homem e mulher se tornando um, se torne tão forte, muito mais forte do que dois separados. Deus pega dois separados, forma um, para que esse um se torne mais forte do que dois separados. Então, essa é a sexta verdade. Unir para se tornar mais forte, para se tornar inseparável. E como aquele outro versículo lá de Eclesiastes ou de Provérbio, que diz que a corda de 2 ou 3 dobras não quebra tão fácil. A sétima verdade. Deus não fez a mulher para ser cabeça, mas para ser auxiliadora. O homem é a cabeça, o líder, o responsável. A mulher é a auxiliadora. Deus não fez a mulher para ser cabeça, mas, como diz a Bíblia, vou fazer uma auxiliadora para ele. Uma auxiliadora. O homem é o cabeça, o líder, a mulher é a auxiliadora. Oitava verdade. Homem e mulher fazem parte de uma hierarquia espiritual, onde Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Logo, dentro dessa hierarquia espiritual, nem homem nem mulher são independentes, pois todos estão debaixo da submissão. Até o próprio Cristo está submisso ao Pai. Isso está em 1 Coríntios 11, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui.
Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Ou seja, botando numa ordem de cima para baixo, Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. Meus queridos, existe uma ordem, uma hierarquia espiritual no reino espiritual. Essa é a hierarquia divina. Então, é Deus, Cristo, homem e mulher. De baixo para cima. Mulher, homem, Cristo, Deus. O único que não está submisso a ninguém aqui é Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai não é submisso a ninguém, ele é soberano. Mas até o próprio Filho está submisso ao Pai. Por isso que Paulo disse que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo se submeteu e se submete a seu Pai. Então, existe uma hierarquia espiritual. Então, quando Paulo está falando em Efésios 5 de submissão, ele está falando de uma hierarquia espiritual aonde a mulher está submissa ao homem, o homem também não é independente, o homem tem que estar submisso a Cristo, Cristo está submisso a Deus, ou seja, todos nós submissos a Deus Pai, todos nós submissos a Jesus Cristo. Portanto, a mulher precisa entender que ela está submissa ao marido, mas se o marido dela é cristão e temente a Deus, ela sabe que o marido também não é independente, ele está submisso a Cristo. Então fica fácil obedecer e submeter um marido que é submisso a Cristo, sua palavra e seus princípios. Essa é a base. Essa é a base, meus queridos. E agora, caminhando para a parte final dessa meditação hoje, dessa palavra, eu trago 2 ou 3 textos aqui. O apóstolo Paulo também falando, o apóstolo Paulo dizendo em Colossenses 3,18: vós mulheres estáis sujeitas a vossos maridos como convém ao Senhor. Então, ele está dizendo que a submissão da mulher ao marido é em razão do Senhor. É Deus que está pedindo, dizendo para a mulher, seja submissa, eu formei você assim, porque assim vocês vão arrebentar. Se vocês estiverem submissos um ao outro, e o marido submisso a Deus, e vocês estiverem dentro dessa hierarquia, dentro da palavra, vocês serão imbatíveis. Ninguém vai destruir essa família, porque está dentro de hierarquia, está debaixo da proteção de Deus. Agora, quando a gente quebra essa hierarquia, a gente perde a proteção, e o marido não pode destruir tudo isso. Então ele está dizendo, sede submissa em razão do Senhor, como convém ao Senhor. Agora, olha 1 Timóteo 2,11. A mulher, ele diz, a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse versículo tem sido desvirtuado para maridos e lideranças autoritárias, traduzir isso aqui e dizer que a mulher não pode nem abrir a boca para o marido. Meus queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é para a mulher não ensinar o marido, não ser aquela que governa o marido. Ele não está dizendo que ela não pode dar opinião, que ela não pode ter opinião própria, que ela não pode falar o que ela pensa, e do contrário, então, para que ela seria auxiliadora? Ele está dizendo de autoridade, que ele está falando de autoridade, não seja aquela que governa o marido, não use a autoridade do marido, ou seja, não governe seu marido. É isso que ele está dizendo. Outro texto agora, 1 Pedro, agora é o apóstolo Pedro, falando também desse assunto. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, se o marido não é cristão, eles possam obedecer à palavra através do porte, do testemunho, da vida, do exemplo de suas mulheres, e sejam ganhos sem palavra. Então, aqui o apóstolo Pedro está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, obedientes, e ganhem os seus maridos que não são crentes, e até mesmo aqueles que são crentes, e que também não estão vivendo adequado, ganhem com o testemunho delas, com o exemplo delas. E por último, Tito, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito 2, 3 e 5, ele diz, as mulheres idosas sejam sérias no seu viver, como convém às santas mulheres, não caluniadora, não dada a muito vinho, mas mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, a serem sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada ou escandalizada. Então, quando Paulo está ensinando aqui, as mulheres mais velhas
ensinar as mais novas como é que elas devem viver, amar seus maridos, amar seus filhos, serem mulheres moderadas, equilibradas, castas, que significa pura, boas donas de casa, que cuidem da sua casa, dos seus compromissos, e sejam sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada ou escandalizada. Queridos, concluindo, submissão no dicionário significa disposição de obedecer ou aceitar o controle de alguém. Isso no dicionário. Mas na Bíblia, submissão não é sinônimo de servidão e nem de escravidão. Isso precisa ficar claro, como muitos pensam. O empregado deve ser submisso a seu patrão. Entretanto, a submissão do empregado ao patrão nunca pode ser confundida com servidão nem com escravidão. Na Bíblia, submissão ao marido não significa... Aliás, na Bíblia, submissão ao marido significa obediência, sujeição por amor. Submissão como se submete a Cristo, como ele disse lá. Seja submissa ao marido, assim como vocês são submissos a Cristo. Cristo não é o cabeça da igreja? Vocês não submetem a Cristo? Não obedecem a ele por amor? Portanto, ele está dizendo, a mulher obedece o marido por amor, mas não é uma submissão obrigada, é por amor, não é por obrigação, não é por força, não é por medo, mas é por amor. Do mesmo modo como submetemos a Cristo e a Deus, nessa hierarquia espiritual, onde acabamos de estudar, onde a mulher está sujeita ao marido, e o marido sujeito a Cristo, e Cristo sujeito a Deus Pai. Portanto, meus queridos, é a meditação nesse assunto por hoje, sobre relacionamento de marido e mulher. Eu trouxe Bíblia para vocês, trouxe princípios da palavra para vocês, que vocês possam refletir. Há muito que estudar sobre isso. Precisamos, todos nós temos dificuldade nessa caminhada. Qual é o marido, qual é a esposa, qual é o casal que não tem problema, que não tem dificuldade, que não enfrenta desafios. Mas Deus está passando princípio para nós. Deus está passando bases em sua palavra para nós. E eu espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para ajudar você a conhecer um pouco mais desses princípios da palavra de Deus. E se você que não conhecia, e você que conhecia e não tinha estudado mais a fundo isso, levado isso a sério, Deus está chamando todos nós para olhar para tudo isso e caminhar por esse caminho, por esses princípios. Esse é o caminho para o cristão, o novo nascido de novo de Cristo. Esse é o caminho da igreja, esse é o caminho do povo de Deus. Não é o caminho do mundo. O caminho do mundo é tudo o oposto disso aqui. Mas esse é o fundamento da igreja, esse é o fundamento de Deus, esse é o caminho seguro para todos nós. Então, eu quero orar com vocês agora, todos vocês, e que o Espírito Santo possa continuar falando ao coração de cada um de vocês. Obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado pelo privilégio de ler e compartilhar alguma coisa com os meus irmãos e com todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Senhor, o Senhor fala de um assunto tão relevante como é o relacionamento conjugal, como é a importância do casamento, e que nós possamos ter a visão alargada, a visão aberta para essas verdades, e que o Senhor nos ajude a construir e a reconstruir famílias dentro do teu ponto de vista. Senhor, aquelas famílias que estão tendo dificuldade, aqueles casais, aqueles lares onde está tendo discórdia, onde está tendo problema, onde estão a ponto de caminhar para a separação, para o divórcio. Eu peço que o Senhor venha fazê-los refletir à luz da tua palavra, o que acabamos de ler, o que acabamos de estudar, e que o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos capacitar pelo Santo Espírito a vencermos os nossos desafios e nos ajude a obedecer ao Senhor, obedecer à tua palavra e caminharmos debaixo dessa hierarquia tremenda, extraordinária de Deus, homem, Deus, Cristo, homem e mulher. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa nossos pecados. Fortalece nossa fé, em nome de Jesus. Amém.